Todo mundo acha que ele é um Zé Ninguém sem poder mágico, mas ele acaba sendo o exorcista mais forte de outro mundo. Sika já foi o maior exorcista do Japão, transformando muitos fantasmas e demônios em seus servos com seu domínio incomparável das artes espirituais. Com seus servos poderosos, ele enfrentou qualquer ameaça sobrenatural que o mundo encarasse. No entanto, o governo temia seu poder imenso, então fizeram seus alunos de reféns e o derrotaram numa luta injusta. Em seu leito de morte, Sika percebeu que passou a vida toda tentando ser o mais forte, mas foi derrotado por governantes corruptos no fim. Ele queria recomeçar a vida, mas como o famoso Truque-kun ainda não tinha sido inventado, ele se auto-eliminou com um feitiço, determinado a ter uma vida melhor. Ele renasceu num mundo de magia e monstros como Sika Lamprud, o terceiro filho de uma família nobre conhecida por produzir magos de qualidade. Ele só ouviu dizer que a mãe era outra do pai, mas não é verdade. Ele é filho do irmão mais novo falecido do chefe da família. Só o tio Robert, que finge ser o pai dele, sabe disso, e Sika não faz a menor ideia. Quando Sika faz 5 anos, Robert faz um ritual para determinar seu poder mágico e descobre que é igual ao número de namoradas que eu tenho. Ou seja, 0. Ele pode ter 0 poder mágico, mas não se importa, pois ainda comanda o tremendo poder espiritual que tinha na vida anterior. Um dia, ele usa folhas como talismãs e as transforma em ratos e corvos para testar seu poder espiritual. Nisso, seu irmão mais velho, Glai, um futuro saco de pancada, aparece para insultá-lo e intimidá-lo. Quando ele está prestes a bater em Sika sem motivo, Sika invoca seus corvos-servos para atacar Glai, e o time do irmão mais velho, Luft, vem para espantar os corvos. Luft fica desconfiado de Sika porque os corvos não o atacaram, mas ele guarda suas dúvidas para si. Com o tempo, Sika continua trabalhando sozinho para criar papel, para poder fazer bonecos de papel adequados, que são a base de seus feitiços. Sua única amiga na casa é uma serva chamada Ifa, que sempre arranja uma desculpa para ir até ele. Glai ainda o importuna e nunca esquece de exibir suas habilidades mágicas na frente do irmãozinho sem futuro. Ele declara que, como tem talento, ao contrário de Sika, irá para a Academia Imperial de Magia, mas nesse instante Robert chega e o leva para a aula de treinamento mágico. Sika vê uma chance e pede ao pai para participar da sessão de treinamento, e apesar da falta de magia, ele é autorizado a participar. Luft e Glai praticam magia de vento e fogo em rochas, e Glai provoca Sika para ele tentar também, já que o pai deles está assistindo. Sika não queria exibir seu poder, mas também não queria ser intimidado a vida toda, então ele pega a varinha mágica de Glai, usa artes espirituais para manipular os elementos ao redor e dispara uma poderosa bola de fogo azul que assombra seus irmãos e o pai. O pai dele afirma que há casos em que pessoas nascidas sem poder mágico podem usar feitiços, e a cor das chamas é apenas uma propriedade do poder individual. Robert recusa o pedido de Sika para ser ensinado magia, mas lhe concede um tutor particular, que o ajudará com seus estudos gerais. Sika decide que aprender mais sobre este mundo será melhor para ele agora, então ele estuda muito e usa seus bonecos de papel para espionar o treinamento do irmão. Anos se passam, e quando Sika completa 11 anos, ele decide invocar um dos muitos demônios que havia derrotado e escravizado em sua vida anterior. Como ele o selou em uma dimensão paralela, ele está confiante de que pode chamá-los neste mundo também. Para sua primeira invocação, Sika escolhe a menos ameaçadora de suas servas, Yuki, a mística raposa branca. Ela aparece em sua forma humana, e imediatamente se agarra a Sika, dizendo que sentiu muito a falta dele, mas ele precisa verificar se ela é realmente Yuki, porque ela costumava ser uma mulher linda no passado. Ambos percebem que, como seus poderes não estão totalmente restaurados, Yuki foi transformada em uma criatura de baixo nível. Sika quer mandá-la de volta, pois era apenas um teste, mas ela está cansada da dimensão paralela, então se transforma em raposa para viver ao lado dele. Um dia, Sika encontra Glai tentando forçar a Ifa a ir para a cama dele à noite, mas ele defende a garota dizendo que ela é sua serva. Glai o soca, mas Sika bloqueia o punho e o força a recuar. Ifa agradece a Sika e então pede para ele ir com ela ajudar um filhote de monstro ferido que ela encontrou. Ele pede para ela olhar para o outro lado, alegando que não consegue se concentrar sendo observado, e então usa suas artes espirituais para curar os ferimentos do filhote em um instante. Ifa elogia Sika, mas ele diz que ela também é especial, pois ele a encontrou muitas vezes olhando para as almas dos animais. Ifa fica surpresa ao saber que ele também pode vê-las, e decide contar-lhe seu segredo. Ela afirma que pode ver espíritos elementais, que parecem amar as coisas de Sika, mas o evitam como as garotas me evitam. Sika fica surpreso ao saber de sua habilidade especial, e depois de confirmar que Ifa pode comandar os espíritos, ele tem uma ideia brilhante. Ele pergunta se ela está disposta a aprender magia, e quando ela diz que não tem poder mágico suficiente para isso, ele lhe fala sobre um caminho alternativo. Ele invoca um espírito de fogo e pede para ela fazê-lo desaparecer. Depois de tentar por vários minutos, Ifa comanda o espírito de fogo a desaparecer, e Sika percebe que ela é uma boa subordinada agora. Ele a ajuda a treinar ao longo dos meses e ela melhora no controle dos espíritos. Logo, Sika faz 12 anos, mas o pai nem está em casa para o aniversário dele, assim como meu pai nunca esteve lá para mim. Mais tarde, seus irmãos o chamam para praticar esgrima com ele, porque a única opção de carreira para ele é ir para o exército, já que não pode ser nem lorde nem mago.
Nisso, duas criadas os informam que um monstro gigante está indo em direção à mansão. Sika sente o monstro antes de qualquer um, e quando o monstro salamandra gigante aparece, Glai se borra de medo e foge. Luffy assume o comando e ordena que todos se abriguem, mesmo estando aterrorizado, mas Sika vai direto para o monstro, que está prestes a atacar Ifa. Antes que Sika possa sequer ajudá-la, Ifa subconscientemente comanda um espírito de fogo para ajudá-la, e ele fica impressionado. Depois disso, ele atrai o monstro para o campo aberto, onde o derrota usando um feitiço de magia de veneno. Todos começam a aplaudir, e Sika os cumprimenta, percebendo que tudo saiu exatamente como ele planejou. Robert chega à mansão nesse momento, e oferece a Sika um jantar luxuoso à noite por ter derrotado a salamandra. Ele pergunta a Sika o que ele quer de presente de aniversário, e ele pede para ser matriculado na Academia Imperial de Magia. Apesar da resistência do ciumento Glai, o pai permite que Sika faça o teste de entrada. Sika tem mais um pedido, e é levar Ifa como sua serva para a Academia de Magia. Ifa entra em pânico e até Robert diz que ela não pode ir para a academia, pois não tem talento para a magia. Sika promete provar que ele está errado e a leva até a janela, onde pede para ela usar os espíritos e criar a maior bola de fogo que puder se quiser ir com ele para uma academia. Ifa, caidinha por ele, para ir com seu crush, usa a ajuda de espíritos de fogo e lança uma bola de fogo de nível médio, chocando a todos. Robert aceita enviar Ifa, junto com Sika, para uma academia, e então diz a Glai que ele não será enviado para a academia de magia agora, e que terá que se juntar ao exército. Glai fica frustrado e desafia Sika para um duelo pelo direito de determinar quem irá para a academia de magia. Sika aceita o desafio e Robert declara que ocorrerá ao meio-dia de amanhã, e o uso de força letal é proibido. À noite, Luffy visita Sika para desejar-lhe feliz aniversário e o presenteia com uma caneta cara. Ele afirma que nunca teve coragem de conversar com ele direito, mas agora sente que deveria ter sido mais gentil com seu irmão mais novo. Luffy pede a Sika para pegar leve com Glai amanhã, e ele promete fazer isso. No entanto, Glai não tem intenção de esperar até amanhã, e ele envia uma rajada de magia de vento na janela de Sika para desafiá-lo para um duelo imediatamente. Sika desce as escadas onde Glai declara que não o deixará ir para a academia de magia de jeito nenhum, porque ele acredita que Sika teve sorte com o monstro. Glai usa um feitiço de tornado de fogo em Sika, mas não causa nem um pouquinho de dano, e quando Glai o ataca com magia de vento, Sika bloqueia com uma barreira. Enquanto Glai continua lançando feitiços nele, Sika tira um boneco de papel e amarra o irmão com ele. Ele usa suas artes espirituais para paralisar Glai, e então torce o braço dele para que não tenha escolha, a não ser se render para escapar da dor terrível. Enquanto Glai se contorce, Sika quer dizer a ele que sua vitória sobre o monstro não foi uma coincidência. A verdade era que ele havia colocado as coisas em movimento 6 meses antes, quando invocou o demônio Ciclope e o comandou a atrair a salamandra para a mansão. Ele já havia pesquisado a fraqueza da salamandra, e tudo saiu exatamente de acordo com seu plano. Yuki pergunta a Sika por que ele tem que ser tão discreto sendo tão poderoso, e ele responde que não quer se destacar demais nesta vida porque pagou o preço por sua fama na anterior. Logo a primavera chega, e Sika vai para uma academia com Ifa, onde percebe que seu novo corpo tem enjoo de movimento. Ele está exausto quando chega à sua pousada, e Ifa o conforta. Ela está caidinha por ele há um bom tempo, e quer ir para a cama dele esta noite, mas Sika é lerdo demais, então não entende as investidas dela. No dia seguinte, eles vão para a academia para o teste de entrada, onde o examinador pede para colocarem a mão no cristal mágico para verificar suas aptidões. Ifa acaba tendo afinidade com magia de fogo e vento, mas Sika parece um Zé Ninguém na frente de todos porque não tem magia alguma. Enquanto outros alunos fofocam sobre ele ter entrado na academia só por causa do dinheiro do pai, uma garota silencia a todos com raiva enquanto se move para o examinador. Sika parece reconhecer a garota que se apresenta como Amy, uma plebeia com alta afinidade por todos os 4 elementos. Enquanto Amy sai depois de ser avaliada, Sika pensa que ela se parece com sua discípula mais querida de sua vida anterior. Depois disso, Sika faz seu exame escrito, e então é hora do exame prático. Os alunos têm que atingir alvos de pedra com seus melhores feitiços mágicos para exibir seu poder, e Sika descobre que a maioria dos coitados aqui só consegue usar um elemento e isso de forma bem ruim. Logo, chega a vez de Ifa, e ela destrói os alvos com magia de fogo e vento. Sika também fica surpreso que ela se desenvolveu tanto sem ele saber, e seu progresso traz lágrimas aos seus olhos. Em seguida, é a vez dele, e ele usa a bola de fogo azul para incendiar o primeiro alvo antes de ir para o segundo, e destruí-lo manifestando cubos metálicos do nada. Ele então congela o terceiro alvo com magia de gelo, e afirma que é tudo o que pode fazer. Todos ficam chocados que alguém sem magia possa fazer isso. Mas depois, Amy surpreende a todos porque ela pode usar 4 elementos básicos, além dos elementos avançados de luz e escuridão também. Os resultados são declarados no dia seguinte, e enquanto Ifa está nervosa que possa falhar, ela fica em segundo lugar na lista de mérito, superando Sika, que é o terceiro. Amy é a primeira colocada, e Sika a escolhe como seu próximo alvo para transformar em sua subordinada.
Logo, eles se matriculam oficialmente na academia, e no primeiro dia, Sika percebe que algo está estranho. Ele pergunta a Ifa se há espíritos por perto, e ela aponta que há muitos espíritos sombrios vagando. Sika segue sua intuição e encontra um círculo mágico sinistro esculpido no chão. Ele sugere que pode ser algum experimento da escola, e diz a Ifa para não investigarem mais, mas deixar alguns de seus bonecos de papel para espionar a área. Mais tarde, enquanto Amy faz seu discurso como aluna de honra, Sika percebe que o círculo mágico sinistro foi ativado, e logo depois, 3 demônios menores invadem a festa de matrícula. Todos entram em pânico, mas Sika observa calmamente os demônios para descobrir seu objetivo. Os professores enfrentam os demônios em batalha, mas é inútil, e um deles está prestes a ser esmagado quando Amy ataca o demônio para salvá-la. Sika pensa que os demônios são muito lentos para serem a força de ataque principal, e ele usa seus bonecos espiões para encontrar o demônio ativando o círculo mágico. Ele informa Ifa que tem uma tarefa urgente a fazer e sai para enfrentar o demônio. Ele se aproxima do demônio perguntando os motivos de estar atacando a escola, mas o demônio não se dá ao trabalho de responder e invoca seus lacaios para atacá-lo. Sika destrói 2 dos demônios com suas artes espirituais, e então sela o terceiro em uma dimensão paralela. O demônio-chefe decide enfrentá-lo de frente, e invoca múltiplas espadas para lutar contra ele. Sika usa seus bonecos de papel para atacá-lo com fogo, mas o demônio pode vê-los mesmo sendo invisíveis, e os contra-ataca com magia. O demônio então afirma que é a vez dele de contra-atacar, e ele joga sua espada em Sika, que desvia, mas é atingido quando o demônio teleporta a lâmina para atacá-lo por trás. O demônio então usa um corte de fogo, e enquanto Sika desvia, ele aparece atrás dele e desfere um golpe crítico que corta seu braço. O demônio fica impressionado que um garoto humano possa se manter firme contra ele, então ele lhe diz que o motivo de ter atacado a academia é por causa da heroína. Ele ri enquanto declara que Amy é a heroína, e planeja acabar com ela em breve. Sika fica chocado ao ouvir isso, e o demônio lança uma barragem de espadas nele para acabar com ele e arranca sua cabeça. Enquanto o demônio parte para enfrentar a heroína, Sika de repente aparece novamente, cantarolando uma música sobre ser o mais forte. O demônio o ataca novamente, mas seus ataques parecem não ter efeito em Sika, que lhe diz que o verdadeiro poder não reside na força individual, mas na astúcia para controlar bem esse poder. O demônio invoca centenas de lâminas e declara que vai com tudo agora. Sika desvia de todas as espadas e então usa magia de água para inundar toda a área. O demônio se teleporta para o céu e ataca Sika de cima, mas ele desvia e invoca um gambá elétrico para dar um choque de Pikachu nele. O demônio leva o golpe e então aparece atrás de Sika, transformando-o num donut humano. No entanto, Sika estava esperando ser atingido e usa um feitiço de autodestruição que causa sérios danos ao seu inimigo. Imediatamente após a explosão, Sika troca de lugar com um de seus bonecos de papel, que absorveu todo o dano dos ataques anteriores. O demônio percebe seu truque e diz que ele deve estar ficando sem bonecos, mas Sika mostra que tem muito mais de onde esses vieram. Ele decide pôr fim à luta e invoca uma de suas invocações mais poderosas, que está selada atrás de muitas portas. Um dragão aparece atrás das portas, e o demônio fica boquiaberto porque nem mesmo o Lorde Demônio consegue invocar um dragão. Sob o comando de Sika, o dragão ataca o demônio e o leva para o céu antes de engoli-lo inteiro. Sika então pede ao dragão para retornar a ele, mas ele tenta escapar de seu controle. Ele envia seus bonecos de papel para forçá-lo a mudar de rumo, e enquanto o dragão corre para atacá-lo, Sika abre a porta para a dimensão paralela e o sela novamente, antes de concluir que seu poder espiritual ainda não se sincronizou direito com seu corpo. Por isso, o dragão tentou se rebelar. Logo depois disso, Sika retorna à academia, onde descobre que Amy derrotou todos os demônios menores sozinha. Enquanto ele olha para ela e depois para os outros alunos, ele sente que os fortes acabarão sendo arrastados e esmagados pelos fracos. Ele não quer ser o mais forte nesta vida, mas pensa que se ele estabelecer Amy, a heroína, como a humana mais forte, ele não será alvo. Sika decide fazer amizade com a garota e então torná-la a humana mais forte, pensando que mesmo que ela seja esmagada, ele não se importará, desde que ele seja feliz. No entanto, Amy o trata com frieza mesmo depois de alguns meses, fazendo-o perceber que ele não tem o que é preciso para fazer amigos. Um dia, enquanto Sika e Ifa estão indo para a aula, um enorme jarro contendo um químico com cheiro horrível cai sobre eles. Sika rapidamente se teleporta para longe do químico e se pergunta sobre aquilo quando o professor Ned se desculpa pelo acidente. Ele afirma que o químico é usado em sua pesquisa e tem sangue de monstro combinado com várias ervas, mas, enquanto tentava levitá-lo usando magia, suas mãos escorregaram e ele caiu. Mais tarde, o professor da turma lhes diz que as 2 melhores alunas, Amy e Ifa, participarão de um ritual e irão à floresta para oferecer suas orações a um templo lá. Sika sente que pode ser perigoso para as garotas irem sozinhas, então ele ordena a Ifa que ceda sua posição a ele, e ela o faz relutantemente. Enquanto todos, incluindo o professor, o chamam de canalha por abusar de seus privilégios, Sika não se importa. Mais tarde, ele se desculpa por tirar a chance de Ifa e diz que quer proteger Amy, já que ela deve ter atraído atenção indevida depois de ter matado todos os demônios antes.
Ele diz que quer ser amigo dela porque ela é forte, e Ifa se sente insegura de que seu mestre esteja dando mais atenção a outra garota do que a ela. Sika a assegura de que ela é sua melhor garota, e Ifa fica contente em ouvir isso. Cansado de assistir anime na tela do seu celular ou laptop? Bem, eu acabei de subir de nível minha experiência de assistir anime de um monitor pequeno para uma tela épica de 130 polegadas com este incrível projetor Miniflix. É literalmente como ter um cinema pessoal, repleto de aplicativos integrados como YouTube, Crunchyroll, Netflix, é o sonho de todo amante de anime realizado. Então, o que você está esperando? Clique no link abaixo para saber mais e use o código ANIME para obter 20% de desconto no seu primeiro pedido. De volta ao vídeo. Logo, o dia do ritual chega, e Amy pergunta a Sika por que ele estava tão insistente em ir com ela. Ela pergunta se sua serva não era suficiente para satisfazer seus desejos carnais, e é por isso que ele quer dar em cima de uma colega agora. Sika diz que não é nada disso quando, de repente, Amy sente uma dor aguda na cabeça. Sika investiga e descobre que há um círculo mágico por perto, que parece ser a causa da dor de cabeça de Amy. Assim que ela se aproxima, o círculo mágico se ativa e os teleporta instantaneamente para dentro de uma masmorra subterrânea. Antes que pudessem sequer perceber o que estava acontecendo, alguns monstros parecidos com lagartos os atacam, mas Amy se move rapidamente e os derrota em um instante. Enquanto ela age toda poderosa e Sika a elogia, outro monstro a ataca por trás e Sika o empala com uma estaca de madeira bem a tempo. Amy diz que ser teleportada para dentro de uma masmorra assim é muito perigoso, e suas chances de sobrevivência são baixas, mas ela tem esperança de que os dois possam permanecer vivos até a ajuda chegar. Enquanto exploram a masmorra para encontrar uma saída, Sika cola seus bonecos de papel no teto para marcar a rota, e também chama os servos que transformou em abelhas lá fora para ajudá-los a encontrar uma saída. Ao serem atacados por um grupo de monstros, Amy corre de cabeça para desafiá-los. Ela consegue derrubar alguns deles, mas um monstro ferido se recusa a morrer e a atinge com força. Amy está no chão e Sika corre para ajudá-la, derrotando todos os monstros em seu caminho usando estacas de madeira. Assim que ele vê Amy perdendo a consciência, ele invoca a centopeia gigante para dar cabo rapidamente de todos os monstros restantes. Amy logo acorda e descobre que Sika curou seus ferimentos. Ela ainda tem crises de dor de cabeça e Sika monta uma barreira que imediatamente a acalma. Ele afirma que ela está com dor de cabeça por causa de uma maldição, e Amy alega que é impossível porque nunca viu uma marca de maldição em seu corpo. Sika responde que há lugares onde ela não se vê, e o chama de pervertido por querer ver seu corpo. Mas como ela mesma é meio safadinha, tira a roupa para ele procurar a marca da maldição nas costas dela. Sika não acha nada, mas diz que há outras formas de amaldiçoar. Pede um fio de cabelo de Amy, amarra num boneco de papel para absorver a maldição por enquanto. Ela pergunta sobre as habilidades dele, mas Sika não dá respostas claras. Amy fala de safadezas com ele, mas vê que ele é um tapado que não percebe que a Ifa tá se jogando pra cima dele. Sika muda de assunto, pergunta sobre ela, e Amy revela que os pais são aventureiros e ela adora uma briga. Ela diz que não sente medo de se machucar ou morrer, por isso sempre a acharam estranha. Quer ficar mais forte na academia, pra lutar virar algo chato e ela, quem sabe, se tornar normal assim. Ela pergunta a Stika se ele também a acha estranha, mas ele responde que sente que ela tem seu lugar no mundo como todo mundo. As palavras dele a animam, e ela o agradece por não julgá-la depois de ouvir a história dela. Depois retomam a exploração, derrotam hordas de monstros e chegam à sala do chefe. Amy vê que é um monstro serpentino e diz que não é bom enfrentá-lo, mas Sika garante que podem vencer se lutarem juntos. Ela confia nele e eles invadem a sala do chefe. Sika ataca com estacas de madeira, sem efeito. O monstro cospe ácido e Stika desvia. Amy ataca por trás, mas a magia dela também não faz nem cócegas. Sika acha uma brecha, empala a boca do monstro com um prego dourado e pede a Amy uma bola de fogo. Ela obedece, o prego absorve o calor e explode, enfraquecendo o monstro o bastante para Amy dar o golpe final. Ela vibra com a vitória, abraça Sika dizendo que o trabalho em equipe foi perfeito. Ele a elogia, diz que ela é forte e vão para as recompensas. Sika acha uma espada de Mithril numa mão de demônio e dá para Amy, pois combina com elas. Nisso, um anel mágico cai, e ele decide ficar com ele como recompensa. Diz que foi divertido ser aventureiro e pede para Amy ir em outra aventura com ele depois, e ela aceita na hora. Logo acham a saída e voltam para a escola, informando os professores sobre a masmorra. O círculo mágico sumiu, ninguém achou o culpado, mas Sika já o descobriu. Ele vai direto ao professor nerd e o confronta sobre a maldição em Amy. O professor pergunta como ele soube, e Sika lista 13 motivos para achar que ele trabalhava para demônios. Descobriu que o professor ajudou a infiltração e teletransportou ele e Amy para a masmorra. Ele pede para ele mostrar a forma real, mas o homem ri.
dizendo ser humano, espião dos demônios. Sika o chama de gênio por criar um feitiço para amaldiçoar à distância, matando lentamente e sem deixar rastros. O professor se sente lisonjeado, mas diz que Sika vai morrer por saber seus segredos. Sika, porém, revela que está amaldiçoando um boneco de papel, não Amy, pois o alvo da maldição é quem tiver sangue demoníaco. O professor fica chocado. Sika invoca o demônio que guardava, banha-se no sangue para assumir a maldição. Então reza ao deus do inferno para transferir a maldição ao conjurador e ela atinge o professor com tudo, fazendo-o sangrar por todos os buracos. O professor sangra demais e morre. Sika elogia a pesquisa dele sobre maldições, mas diz que ele não chega aos pés do exorcista mais forte do mundo. Depois, Sika dá o anel da masmorra para Aoife, que aumenta a conexão dela com os espíritos, e ela fica super feliz. Nisso, Amy passa e dá a Sika o mesmo tratamento frio mesmo depois de tudo na masmorra. Ela é super amiga da Aoife, e Sika se pergunta o que fez de errado. Eles acabam se dando bem, e logo Sika e seus amigos chegam ao segundo ano da escola. Sika monitorava o campus, sem ataques de demônios ou assassinos desde que lidou com o professor. De repente, o vice-diretor os aborda, pede para Sika e Aoife visitarem a diretora no dia seguinte, e ele tem um mau pressentimento. No dia seguinte, ele visita a diretora, uma anã que se ofende ao ser chamada de demi-humana. Ela acha a atitude de Sika parecida com a do tio dele, ex-aluno, mas Sika ouve falar do irmão do pai pela primeira vez. A diretora vai direto ao ponto. Sika deve participar do torneio de combate com uma nova aluna. Uma ruiva entra no escritório, na deixa da diretora, e se apresenta como Mabel Crane. A diretora diz que só há 2 vagas, uma para Mabel, outra para Sika. Amy, ao saber, fica furiosa por não ser convidada, mesmo sendo a melhor aluna. Mas Sika tem uma teoria e quer testá-la. Amy ainda está chateada por ser ignorada, mesmo não curtindo a ideia do torneio. Ela reclama que a Mabel é parente de algum nobre que puxou uns pauzinhos para ela entrar, só para dar um up no currículo. Amy diz que a garota é uma pirralha mimada que não sabe nada da vida. Nisso, Mabel chega e joga as mesmas palavras nela. Amy a confronta, e Mabel diz que ela não foi escolhida para o torneio por ser fraca demais. Amy aceita o desafio, pega espadas de treino e desafia a ruiva número 2 para um duelo. Ao sinal de Sika, Amy avança em Mabel, que bloqueia o ataque, fortalecendo a espada com magia negra. Ela iguala a Amy, depois a desarma com um golpe forte. Mabel a provoca, chamando-a de heroína mimada. Amy a chama de trapaceira por usar magia na luta de espadas. Mabel responde que no mundo real não dá pra reclamar assim e vai embora. Ela avisa Sika para desistir se não levar o torneio a sério, senão vai se machucar. Ele força um sorriso enquanto Mabel sai e vai ajudar Amy, que decidiu acompanhar Sika e Mabel ao torneio para vê-los lutar. Na carruagem, Amy e Aoife tagarelam, e Mabel diz que são todos uns filhinhos de papai. Sika tá de saco cheio do drama dela, mas resolve não se meter. Chegando na capital, Sika tá péssimo com o enjoo, mas insiste em ir à arena ver quem é o oponente. Ele vê que se ele e Mabel vencerem, lutarão nas semis, mas nada mais importa. Pede pra Aoife e Amy explorarem a cidade enquanto ele descansa, mas usa seus bonecos de papel para espionar Mabel e descobrir por que ela foi escolhida no lugar de Amy. No dia seguinte, Sika enfrenta um espadachim magricela e invocado, que acha magos inúteis no corpo a corpo. Sika diz que não tá bem e vai acabar logo, irritando o oponente, que avança assim que a rodada começa. Ele esfaqueia Stika, que troca de lugar com um boneco de papel antes de se ferir. Vai pra trás do espadachim e o arremessa pra fora da arena com magia. Vence a rodada na hora e volta, com Yuki preocupada que ele esteja chamando muita atenção. Ela se preocupa que Sika espalhe os bonecos de papel demais e force o corpo, mas ele diz que isso é mais importante que o torneio. Ele vai até Aoife e Amy, e eles veem a próxima rodada começar entre um mago e um misterioso guerreiro esfarrapado. O guerreiro esfarrapado Kyle usa seu olho demoníaco para paralisar o mago de medo. Depois o esfaqueia no peito, matando-o na hora. Sika percebe que o garoto é um assassino experiente e envia bonecos de papel para espioná-lo. Enquanto isso, Mabel o observa preparando-se para a batalha e parece chateada. Depois Sika enfrenta uma maga com Golem na segunda rodada, que diz que seu Golem foi feito para lutar contra usuários de magia. Ela manda o Golem atacar e Sika invoca um de seus servos demônios mais rápidos para fatiá-lo antes que alguém perceba. O Golem vira escombros e a mulher desiste.
Sika volta para os amigos, e Ifa se preocupa com a segurança dele depois da luta de Kyle. Ele a tranquiliza, mas Amy reclama que as lutas dele são sem graça, e pergunta se ele é assim na cama também. A briga deles é interrompida quando a luta de Mabel começa, e eles voltam sua atenção para a arena. O oponente dela é um mago da terra experiente, mas Mabel corta seus ataques com suas espadas afiadas. Enquanto o oponente conjura feitiços mais fortes, Mabel joga facas que quebram paredes de rocha fácil. Sika percebe que ela usa magia de gravidade para deixar as facas muito mais pesadas e quebrar as paredes. Ele acha impossível fazer isso naturalmente e se pergunta o quanto ela treinou. Mabel corta o cajado do mago e o derrota, e o comentarista a chama de heroína ruiva. Sika tá confuso, não entende bem a história do mundo. Amy explica que a segunda heroína se chamava Mabel, tinha o mesmo cabelo e armas que a caloura. Sika entende tudo. À noite, ele intercepta um espião demônio enviando um pombo-correio para os seus. O homem finge que não sabe de nada e tenta atacar Sika por trás, mas ele o prende com cipós. O espião pergunta como ele sabia, e Sika diz que seus servos o viram conversando com outros informantes. Sika pergunta a mensagem enviada, mas o espião diz para ele interrogar o corpo morto. Sika responde que perguntará à alma se ele não falar e invoca a versão pequena e assustadora do Titã Besta. O macaco louco é um demônio leitor de mentes, e ele assusta o espião roubando palavras da boca dele. Stika continua perguntando, e o macaco lê a mente do espião, revelando os demônios para quem ele trabalha. O espião crê que Mabel é a heroína, ruiva com poder inacreditável, preenchendo todos os requisitos. Sika acha que já sabe de tudo, liberta o homem e o dá de presente para o seu macaco louco. O macaco come o homem e se vira para Sika, lendo seus pensamentos, cheios de pena do morto. Sika não gosta de ter a mente lida, ameaça matar o macaco se ele não parar. O macaco, apavorado, corre de volta para o quarto na dimensão Perilau. Nisso, Yuki sai do cabelo dele, e Sika se desculpa por assustá-la. Ele percebeu que a escola mandou Mabel pro torneio para fazer todos crerem que ela é a heroína, assim a verdadeira Amy fica segura. Ele não se importa que Mabel chame a atenção, nem vai investigar a identidade dela, desde que seja útil. No dia seguinte, o torneio recomeça, e além de Sika, Mabel e Kyle, um espadachim mágico dos 4 elementos entra nas semis. Assim que os 4 semifinalistas são definidos, Mabel diz pra Sika desistir, alegando que o torneio não é o que ele pensa. Sika diz que não vai, mas Mabel pede pra ele ouvi-la se não quiser morrer. Ele ainda recusa, e diz à ruiva pra jogar limpo se quiser ir pra final. Logo, a primeira semifinal entre Kyle e o Extra sem nome começa. O Extra usa magia de luz pra resistir aos olhos demoníacos de Kyle e o ataca com bolas de fogo. Kyle, porém, avança sem piscar. Sika percebe que Kyle usa magia de reforço para proteger o corpo de ataques. O Extra cria um exército de golems, mas Kyle usa a magia das sombras para destruí-los de uma vez e restringe os movimentos do Extra para finalizá-lo. Mas antes de ele o derrubar, os juízes apitam o fim da luta. À noite, Sika diz a Yuki que vai perder amanhã para manter o perfil discreto. Ela vira humana e pede um carinho ao mestre, mas ele manda ela parar com a gracinha. Nisso, a coruja dele vê Mabel no telhado. Sika abraça Yuki e pula antes que Mabel derrube o teto. Stika diz a Mabel que há jeitos melhores de entrar no quarto de um cara, mas ela não tá ali pra papo. Ela o ataca, o joga pela janela e lança vários ataques rápidos. Ela desvia dos cipós e tenta esfaquear Sika, mas só acerta um boneco de papel. Sika usa seu feitiço de força de rejeição, teleportando-se atrás dela, mas ela resiste, mostrando ser mais forte do que ele imagina. Sika pensa em se livrar dela, mas um bêbado interrompe a luta e Mabel o usa de isca para fugir. Yuki sai e pergunta o que a maluca tá pensando e Sika responde que é melhor perguntar direto a ela. Ele encontra a Mabel nostálgica perto de uma fonte. Ela se assusta ao vê-lo, mas ele diz que está ali para conversar, não para lutar. Sika pede a verdade, e aí ele talvez considere aceitar a sugestão dela de desistir. Mabel o chama de esquisito e revela que ia machucá-lo para ele não lutar amanhã. Ela pede de novo para Sika desistir, pois não vai conseguir se segurar e não quer matá-lo. Mas quando Sika comenta que ela está ali como substituta de Amy para vencer o torneio e desviar a atenção dela, a garota fica chocada. Sika crê que há outro motivo e Mabel decide contar a verdade. Ela diz que seu papel é morrer pelas mãos de Kyle, para demônios acharem que o herói morreu. Ela e Kyle são órfãos, acolhidos por uma organização secreta que os treinou como assassinos desde pequenos.
A organização junta os órfãos em grupos de 4 que crescem fortes e se unem, mas na puberdade, o mais forte tem um feitiço implantado na cabeça que destrói suas emoções, transformando-o numa máquina de matar sem mente. No grupo dela, Kyle recebeu o feitiço e teve que matar os 3 amigos para provar suas habilidades. Ele já matou 2, mas a organização achou um jeito de lucrar com Mabel, tornando Kyle famoso como o assassino de heróis, e a mandaram para o torneio. Mas ela não planeja morrer calada nas mãos dele, quer matá-lo. Mabel diz que Kyle matou o irmão dela, do mesmo grupo, mas Sika a desmascara. Ele sabe que Kyle é o irmão de verdade, e ela quer matá-lo para libertá-lo do destino cruel. Ela fica chocada com a dedução dele e diz a Sika que o último desejo do irmão era separado por ela se virasse um monstro. Por isso, ela quer ir para a final a todo custo e derrotá-lo, arriscando a vida. Sika se levanta e diz que mudou de ideia, e agora ele entrará nas finais e vencerá Kyle por ela. Mabel diz que é trabalho dela fazer isso, mas ele responde que ela só perderá a vida se lutar contra Kyle. Ele pede para ela voltar para a academia e promete que ninguém vai falar nada, pois ele a protegerá. Sika diz a Mabel que o irmão dela a queria livre e feliz acima de tudo, e ele vai realizar os desejos dele. Mabel fica sem palavras, mas diz a Sika que não vai se conter amanhã, e ele responde que provará a ela que é o mais forte. No dia seguinte, eles se enfrentam na arena. Mabel empunha seu machado gigante, dizendo que um nobre mimado não a derrotará. O duelo começa, e apesar da arma pesada, Mabel se move com velocidade incrível, colocando Sika na defensiva com golpes poderosos. Ele a ataca com pedras, mas ela usa o machado para desviar e contra-ataca com minas. Sika as bloqueia, depois a amarra com cipós, mas Mabel se liberta com força bruta. Sika coloca um boneco de papel no machado dela, deixando-o 1000 vezes mais pesado, ela nem consegue levantar. Ele invoca Cipó Sutier para contê-la e pega o machado. Os juízes sinalizam a vitória de Sika e o duelo acaba na hora. Mabel se sente perdida após a derrota, e Sika pede para ela deixar Kyle com ele. Logo, a final do torneio entre Sika e Kyle começa. Sika pergunta ao Emo Supremo se ele esperava lutar com Mabel, e ele responde que sim, era o plano. Ele perdeu as emoções e diz que ainda a matará, pois foi ordenado. Sika não gosta da atitude fria dele e diz que vai mudar isso depois de derrotá-lo. A batalha começa, e Sika usa uma névoa carmesim para bloquear o olho demoníaco de Kyle. Kyle ainda avança, imperturbável, mesmo com Sika o atacando com sua bola de fogo azul. Sika tenta amarrá-lo com os cipós metálicos que pararam Mabel, mas Kyle os quebra com magia das sombras antes de atacar Sika. Sika bloqueia o ataque com uma barreira, mas irritado com o drama emo de Kyle, invoca um demônio de 4 braços para mostrar quem manda. Kyle ataca o demônio, que fica ileso, e quebra os ossos dele com um ataque leve. Sika comenta que se Kyle tivesse emoções, sentiria medo real ao enfrentar alguém mais forte e fugir salvaria sua vida. Ele se aproxima do Kyle inconsciente quando, de repente, uma maldição surge por todo o corpo dele. Sika ergue uma barreira para conter a maldição, mas já feriu gravemente o corpo de Kyle. Ele recupera a personalidade por um breve tempo, e enquanto Sika tenta diagnosticar, pede para ele se desculpar com Mabel em seu nome. Kyle morre, e Sika fica furioso por alguém tentar vencê-lo com uma maldição. Seu orgulho de exorcista mais forte está ferido, e ele decide usar todas as suas habilidades para trazê-lo de volta à vida. Enquanto ele começa a conjurar um feitiço para reviver Kyle, Yuki implora para ele parar, pois reviver o oponente chamaria muita atenção. Sika percebe que ela tem razão e para com o feitiço de ressurreição. Quando a névoa vermelha se dissipa, Sika guarda o corpo de Kyle numa dimensão paralela e diz que o evaporou sem deixar rastro. Ele vence o torneio, e depois enterra o corpo de Kyle num lugar tranquilo com a ajuda de Mabel. Ela sabia que o irmão estava amaldiçoado a morrer se perdesse, então já tinha perdido a esperança de salvá-lo. Sika entrega a última mensagem de Kyle, onde ele pede desculpas pelo trevo de 4 folhas. Maple chora, dizendo que, antes da cirurgia, o irmão quebrou acidentalmente seu grampo favorito com o trevo, e eles brigaram por isso. Ela chora por um bom tempo antes de perguntar a Sika o que aconteceria com ela agora. Ele diz para ela voltar à academia, pois ele vai dar um jeito em tudo para ela. Mabel aceita feliz a oferta e volta com Sika para a carruagem, onde Aoife e Amy os esperam. Elas já tinham ouvido a maior parte da história de Sika, mesmo conhecendo o passado dela. Amy desafia Mabel para uma luta de espadas de novo, e desta vez usa magia de gravidade para fortalecer sua espada. Depois de vencer, ela se gaba de ser a melhor da turma nas aulas práticas, e então pede a Mabel para ser sua parceira de treino na escola, porque ninguém mais chega perto do nível dela. Logo, Sika e seu grupo voltam para a academia, e ele vai falar com a diretora.
Ele descobriu que ela queria que ele entrasse no torneio para salvar a vida de Mabel, e a diretora fica impressionada com o julgamento dele. Ela afirma que a organização subterrânea vendeu Mabel a ela, porque planejavam matá-la de qualquer jeito, mas ela teve pena da garota, que já tinha sofrido muito. Ela queria salvar a garota, então confiou em Sika porque percebeu que ele era o mais forte por ali. A diretora então garante a segurança de Mabel na academia e pede a Sika para ajudá-la como seu veterano. Depois disso, Sika vai para a sala comum, onde descobre que a tintura de cabelo de Mabel desbotou, pois ela não precisa mais fingir ser uma heroína. Agora ela está apavorada com Sika, que é muito rigoroso ao ajudá-la a estudar, e ela não recebe ajuda nem de Aoife e Amy. Logo, o recesso de meio de semestre começa, e Sika recebe uma tarefa do pai para investigar um dragão num reino próximo. Amy quer ir com ele, mas Sika lembra que os pais devem estar esperando por ela. Até Mabel foi adotada, então passará o tempo com os novos pais. Aoife parece um pouco nervosa porque quer ir com Sika, e ele a convida para acompanhá-lo. Nesse instante, Cecily, o príncipe herdeiro do reino de Astéria, entra no salão de jantar e comenta que parece que eles estão num fim de mundo. Sua serva elfa pede para ele ter cuidado com o que fala, então Cecily decide não comentar mais nada, e vai direto a Sika, apresentando-se. De repente, seu olhar se volta para Aoife, e ele fica encantado com a beleza dela, então a convida para seu harém, para ser uma de suas esposas. Aoife fica sem palavras, mas ela consegue dizer que é escrava de Sika, então não pode aceitar a oferta. Cecily então se vira para Sika e pede para ele dizer o preço para negociar a garota. E antes que ele possa responder, a serva elfa do príncipe, Liz, pede para ele resolverem isso em outro lugar. Eles se encontram num escritório particular, onde Cecily diz a Sika que a missão de investigar o dragão foi emitida pelo reino deles. Ele conta a Sika que o dragão viveu em harmonia com o povo de seu reino por mais de um século, mas agora, de repente, começou a causar problemas. Ele quer saber por que o dragão viveu em harmonia com humanos por tanto tempo, e Cecily lhe conta a história de uma rainha que ajudou a chocar o dragão de seu ovo. Ele não sabe se a história é verdadeira e pede para investigar isso também enquanto procura o dragão. Mais tarde, enquanto Sika volta para seus dormitórios, Amy e Mabel o puxam para os arbustos e perguntam se ele planeja entregar Aoife ao príncipe mulherengo. Ele promete que não a deixará ir, mas será diferente se ela gostar do príncipe também. As garotas comentam que ele é mais burro que uma porta se acha que Aoife o deixará, e pedem para ele não tocar mais nesse assunto com ela. No dia seguinte, Sika e Aoife partem com o grupo de Cecily. Aoife acredita que um príncipe como Cecily não vai querer uma escrava como ela no harém, mas Sika acha que ele está falando sério. Aoife sorri, dizendo que a deixa um pouco feliz ouvir isso, e Sika sente ciúmes pela primeira vez em muito tempo. Após uma longa jornada, eles chegam à capital do reino de Astéria, e Cecily comenta que é um lugar muito pacífico, mas o dragão está causando problemas. Ele aponta para o dragão voando sobre a cidade e assustando as pessoas, e Sika comenta que é bem grande. O dragão de repente se vira para eles e voa perigosamente perto, assustando Aoife. De repente, um invocador chama um tigre de lava para enfrentar o dragão. O dragão foge, mas então o tigre de lava percebe a indefesa Aoife e avança contra ela. Sika o prende usando pilares de cristal, mas o tigre de lava os derrete facilmente e avança contra ele. Sika está prestes a apagar o tigre da existência quando seu invocador coloca uma coleira no pescoço e o para. Ele chama o tigre de volta, e Cecily vem correndo para repreender o invocador chamado Zect por deixar sua besta atacar os convidados. No entanto, Zect arrogantemente diz a ele que há coisas maiores para se preocupar, pois o dragão se tornou mais impaciente e perigoso nos últimos dias. Sika descobre que Cecily contratou mercenários liderados por Zect para matar o dragão se não encontrarem um jeito de pará-lo. Sika diz que é uma má ideia, porque o tigre de lava de Zect não conseguirá derrotar o dragão, mas pode deixá-lo muito bravo. Zect arrogantemente manda Sika calar a boca porque ele não sabe nada do mundo real. Sika diz que ele deveria aprender a controlar o tigre antes de dar lição de moral nos outros, e o avisa para não invocá-lo onde ele possa vê-lo da próxima vez. Cecily interrompe a briga e dispensa Zect. Depois disso, Sika pergunta se ele tem a aprovação da rainha para matar o dragão, e descobre que o príncipe estava agindo por conta própria. Ele pede a Sika para ficar fora da política do país dele, então se vira para Aoife e a repreende sobre lutar por si mesma. Ele diz que não estará por perto para sempre e que ela deve usar sua magia para se proteger. Aoife está em lágrimas depois de ouvir isso, e Sika proíbe o príncipe de interferir entre ele e sua serva. Sika sabe que suas palavras foram duras, mas ele sabe que ela deve superar o medo ou pagará um preço alto por isso. Em sua vida anterior, um dos estudantes foi comido pelo dragão antes que ele o domasse, e ele não quer que Aoife passe por isso. No dia seguinte, Sika coleta informações sobre o dragão na biblioteca e descobre que o dragão se comportou estranhamente 150 anos atrás também. Naquela época, havia um par de dragões nas montanhas que haviam posto ovos. Para afastar os atacantes, eles assustavam humanos e monstros igualmente e roubavam gado para alimentar seus filhotes. No entanto, a dragão fêmea morreu alguns anos depois, e agora só o dragão macho vive.
Ifa acredita que desta vez a causa da agitação do dragão não pode ser o parto, mas Sika planeja escalar a montanha para descobrir a verdade. Ifa diz que é perigoso, mas ele garante a ela que ficará bem. À noite, enquanto ele está ocupado com sua pesquisa, Ifa bate à porta porque Cecília havia mandado uma criada para convidá-la ao quarto dele. Ela não quer ir e está com medo de ficar sozinha, então Sika a deixa compartilhar seu quarto e sua cama. Enquanto estão deitados de costas um para o outro, Sika pergunta a Ifa se ela planeja se juntar ao harém do príncipe, e ela recusa. Ele pede para ela não ser tímida, e se ela está se segurando por causa dele, já deveria ir para o príncipe. Ifa fica magoada com as palavras dele, e diz que se ele está chateado por ela ser fraca e covarde, ela vai melhorar nessas coisas, mas não quer deixá-lo. Sika percebe que escolheu as palavras erradas e diz a Ifa que só queria dizer a ela que ser convidada para um harém real era uma grande chance para qualquer mulher. Ele diz que ficará um pouco solitário sem ela, mas é a decisão dela afinal. Ifa diz que vai pensar no caso e vai dormir com lágrimas nos olhos. Na manhã seguinte, Sika descobre que ela saiu do quarto antes que ele acordasse. Yuki também aparece e diz a ele que foi muito duro com a garota que o ama desde sempre, mas ele se recusa a acreditar nisso. Mais tarde, ele vai até Cecile e o confronta sobre convidar Ifa para o quarto dele tarde da noite. O príncipe se desculpa e mais uma vez pede a Sika para vender sua serva a ele. Sika diz que não tratará Ifa como um objeto que ele pode dar a qualquer um, mas se ela quiser se juntar ao harém dele, ela está livre para ir. Depois disso, Sika informa a Cecile que planeja escalar a montanha para investigar o dragão e espera que o príncipe não tente dar em cima de Ifa nesse meio tempo. Logo ele se despede de Ifa enquanto parte para a montanha, e quando ela retorna ao palácio, a elfa Lee se aproxima dela. Ela percebeu que Ifa tem a habilidade de ver os espíritos porque tem sangue de elfos correndo nas veias. Ela a convida para se juntar ao harém de Cecile, dizendo que é uma opção melhor do que continuar sendo uma escrava monstro. Liz pergunta a Ifa se ela não notou como os espíritos evitam Sika como se ele estivesse liberando miasma demoníaco. Ela responde que, apesar de tudo, Sika é humano e ela o conhece como um garoto gentil desde que eram pequenos. Liz faz mais perguntas sobre a origem de seu mestre e descobre que ninguém sabe quem é a mãe de Sika. Ela afirma que a mãe pode muito bem ser um demônio e pede a Ifa para ficar longe de seu mestre perigoso. Ifa está nervosa e Liz usa essa chance para levá-la a um tour pelo harém. Enquanto sua garota está sendo manipulada contra ele, Sika escala a montanha montado em sua centopeia gigante e encontra o ninho do dragão. O dragão em Sediuri é agressivo e ataca Sika imediatamente, que bloqueia seu bafo de fogo com sua barreira. O dragão avança contra ele, mas Sika desvia do ataque e então invoca um demônio com peso incrível para prendê-lo. Depois disso, ele prende o dragão numa rede inquebrável e vai para o ninho, onde encontra o ovo do dragão. Yuki Palaxalvin pergunta como um dragão macho pode pôr um ovo, e Sika responde que dragões são espécies de gênero fluido que podem mudar de macho para fêmea como quiserem, tipo uns adolescentes por aí. Sika decide rolar o ovo para ajudar no processo de eclosão, e a história da rainha chocando um ovo de dragão de repente começa a fazer sentido para ele. Suas ações conquistam o coração do dragão, que o elege o pai da criança. Sika cria um círculo de fogo e continua rolando o ovo enquanto o dragão descansa. Ele está cansado de cuidar do ovo e decide voltar ao palácio para dizer ao príncipe que o dragão não os atacará sem necessidade. No entanto, o dragão não quer que ele vá e o puxa para um abraço. Por outro lado, Ifa descobre que há um palácio inteiro dedicado a ensinar as garotas a várias disciplinas e todas vivem juntas felizes, para sua surpresa. Liz afirma que este lugar desenvolve as garotas do harém para serem figuras importantes no futuro, e o príncipe quer encontrar uma candidata adequada para ser sua esposa entre elas. Ela garante a Ifa que, embora Cecile possa ser impaciente e inexperiente, não é uma pessoa má, e pede para ela se juntar ao harém dele e apoiá-lo como sua rainha. Ifa não tem certeza da resposta, e então Lisa leva ao príncipe, que a espera junto com um comerciante de escravos e um oficial da corte. Cecile pede ao comerciante para avaliar o valor de Ifa, e então traz o dinheiro que ele estima ser o valor dela. Ifa está apavorada e pergunta o que está acontecendo, e o príncipe diz a ela que vai pagar esse dinheiro a Sika para libertá-la de seu status de escrava. Ifa diz que ele não deveria fazer isso sem a aprovação de Sika, mas Cecile está confiante de que pode conquistá-lo com um preço justo, e se Sika se recusar a obedecer mesmo assim, ele passará uma lei para comprar à força todos os escravos do país, só para tê-la. Ifa diz que não quer ser libertada porque, mesmo sendo escrava, Cecile lhe deu a liberdade de escolha. Cecile entende, mas seus oficiais dizem que a garota é ingênua demais para pensar por si mesma e que deveriam forçá-la a quebrar o contrato. Ele imediatamente comanda seus guardas para segurá-la, e enquanto Ifa tenta comandar os espíritos para ajudá-la, Liz usa seu domínio para que ela não possa usar sua magia ali. Ela diz a Ifa que isso é para o bem dela também e corta o polegar dela com o feitiço de vento. Enquanto ela está prestes a pegar sua impressão digital no documento oficial, Ifa chora, pedindo a Sika para salvá-la, e de repente, a figura imponente do dragão aparece ali, quebrando o domínio de Liz. Sika faz sua entrada, dizendo ao príncipe e aos outros para não terem medo, pois ele fez amizade com o dragão.
Ifa fica aliviada ao vê-lo, e enquanto Sika a chama para ajudá-lo com o ovo do dragão, ela corre feliz para ele, dizendo a Liz e Cecile que não vai sair do lado de Sika de jeito nenhum. Eles montam no dragão, e Ifa agradece a Sika por tê-la ajudado antes, mas ele nem sabe do que a salvou. Assim que chegam ao ninho, o tigre de lava de Zect os ataca enquanto Sika o prende com pilares de cristal de novo. Ele pede a Zect para parar de se esconder e sair, e ele vem com sua gangue inteira. Ele declara que estava planejando matar o dragão e roubar seu ovo desde o início, e o príncipe tolo acreditou em todas as suas mentiras e deu permissão. Ele diz a Sika para se preparar para morrer e comanda o tigre para atacá-lo. Antes mesmo que Sika possa atacar o tigre, Ifa usa sua magia e manda o tigre voando com uma fonte de água. Ela declara que não ficará mais tímida e indefesa, e Sika fica impressionado com a determinação dela. Zect fica furioso e comanda seu tigre e seus homens para atacá-los, mas Sika usa um fogo branco poderoso que queima o tigre sem deixar nem cinzas. Zect e os mercenários ficam apavorados com ele, mas então o dragão também se junta à luta, forçando-os a fugir. Sika os amarra com cipós, e num último esforço desesperado, Zect decide explodir a montanha inteira com seu maior feitiço. No entanto, Ifa incendeia seu livro de feitiços, tornando-o completamente inútil. Sika elogia Ifa por se tornar corajosa tão rapidamente, antes de levar os mercenários ao príncipe e relatar seus crimes. Cecile comanda que sejam presos, e então pede a Sika para contar sobre o dragão. Sika diz a ele que o dragão havia posto um ovo, e o aceitou porque ele ajudou a cuidar do ovo. Isso o faz acreditar que a história da rainha chocando um dragão era verdadeira, e a única razão pela qual os dragões protegeram este país por tanto tempo é porque viam a rainha como sua mãe. Sika pede a Cecile para manter a tradição e ajudar a chocar o ovo do dragão, mas ele não quer fazer isso. Ele quer a glória de matar o dragão que o ajudará a subir ao poder, e para isso ele pede a Sika para matar o dragão. Sika recusa, então Cecile o prende sob falsas acusações para agitar o dragão. Ele planeja fingir ser dócil por enquanto, mas então o príncipe vai até Ifa e pede para ela deixar seu mestre monstro e vir para o lado dele. Sika não pode deixar isso passar e explode com o príncipe, dizendo que ele esteve pensando com a cabeça de baixo o tempo todo. Ele o chama de idiota incompetente e pervertido que nem consegue fazer o trabalho direito. Ele declara que não entregará Ifa a alguém como ele, e então percebe que se tornou dramático demais. Liz começa a rir e ordena aos soldados para baixarem as espadas antes de pedir a Ifa para dizer o que pensa. Ifa diz a Cecile que voltará para a academia com Sika, e mesmo que esteja livre, ela o escolherá acima de qualquer um. O príncipe desanimado desiste e Liz pede desculpas a Sika por tudo o que aconteceu, e como um trouxa, ele simplesmente os perdoa. Depois disso, Liz chama Ifa para uma conversa particular, onde pergunta se ela ama Sika. Ifa fica sem jeito, e Liz diz que ela poderia ter dito isso desde o início. Como desculpa, ela lhe dá alguns de seus pokémons brilhantes raros, quer dizer, espíritos de luz, que curaram o dedo dela instantaneamente. Liz deseja tudo de bom a Ifa e espera que ela encontre a felicidade com Sika. Logo eles voltam para casa, e Sika descobre que Ifa é descendente de elfos, por isso, ela pode usar magia espiritual. Ele fica feliz que ela rejeitou o príncipe perdedor e pergunta que tipo de cara ela gosta. Enquanto Ifa o descreve claramente, a burrice romântica de Sika entra em jogo, e ele acredita que é difícil encontrar caras assim. Mais tarde, Sika se encontra com Amy e Mabel na academia, e diz a elas que seu pai quer conhecer seus amigos. Ele os convida para ir à casa dele durante o recesso de primavera, e eles ficam felizes em aceitar. No entanto, ao ficar sozinho, Sika suspira porque ele realmente não quer voltar para casa, pois quem quer conhecê-los não é o pai, mas uma figura política importante. Mesmo não querendo encontrar essa pessoa, ele não tem escolha a não ser obedecer. Alguns dias depois, Sika chega em casa com seus amigos, onde Luft os recebe. Assim que terminam as apresentações, Gley chega lá gritando o nome de Sika e o desafiando para um duelo de novo. Sika o cumprimenta e pergunta se ele está se divertindo no exército, e Gley responde que está se saindo muito melhor do que pensava, então está um pouco grato a ele. No entanto, ele ainda não superou sua derrota humilhante e quer lutar contra Sika de novo. Amy pergunta a Ifa se ele era o irmão valentão, e assim que ela afirma, ela se adianta e se oferece para lutar em nome de Sika. Sika também fica feliz em ouvir isso e diz a Gley que ele deve derrotar Amy para lutar contra ele. Gley aceita a condição e pede a Amy para usar sua espada de verdade enquanto ele luta com uma espada de madeira. Sika é feito o árbitro, e ele proíbe o uso de magia antes de começar a luta. Amy empurra Gley para trás, e ele perde o equilíbrio dando a ela a chance de finalizá-lo. No entanto, ele começa a cantar um feitiço que assusta Amy, e ele consegue desarmá-la. Ela o acusa de trapacear, mas Gley responde que foi culpa dela por ser enganada por um feitiço falso. Agora que ele derrotou a ruiva, Gley pede a Sika para lutar contra ele, e de repente uma princesa chega lá e ela está animada para ver seu cavaleiro sagrado numa luta. Gley fica surpreso ao ver a princesa Fiona ali, quando ela deveria estar em seu quarto agora. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e ela ri que largou os guardas para vir aqui e vê-lo perder. Gley desiste depois de ouvir as palavras dela, e Sika fica surpreso que a garota conseguiu domar sua natureza selvagem.
Ele então apresenta Fiona como a princesa sagrada do reino deles, e as garotas ficam chocadas ao saber disso. Enquanto voltam para dentro para conversar, Sika diz a Yuki que Fiona era chamada de princesa sagrada, porque a mãe dela era uma sacerdotisa, e ela herdou suas habilidades, assim como a força do sangue real. Eles se sentam para o chá, e Amy sussurra para Sika sobre por que a princesa sagrada está ali. Fiona responde que quer conhecer o herói desta era, fazendo Amy corar. Ela então bajula Sika, dizendo que ouviu muitas coisas sobre ele também, e pede a ele e seu grupo para escoltá-la até a capital. Sika aceita o pedido dela, e depois que a princesa sai, as garotas perguntam por que ele a manteve em segredo até agora, e ele não consegue dar uma resposta adequada. À noite, eles se reúnem para jantar, e Fiona diz coisas que indicam que ela pode estar doidona, mas ao fazer isso, ela inteligentemente descobre sobre Sika ter feito amizade com um dragão, o amor de Ifa por ele, e que Mabel não é nobre de nascimento. Enquanto conversam à toa, o pai adotivo de Sika relembra sua conversa com seu assistente, que também era pai de Ifa. O assistente estava bravo, porque sua filha foi enviada para servir Sika, que era uma criança ilegítima e estranha de origens desconhecidas, mas Robert estava confiante de que ele é irmão de seu filho e uma boa pessoa. Mais tarde, enquanto Sika está relaxando em seu quarto, Yuki imita Fiona e diz que não gosta dela de jeito nenhum. Sika entende o que ela quer dizer e então comenta que sua esposa em sua vida anterior também era assim. Yuki fica chocada ao ouvir isso e quer aprender mais, mas então Amy aparece por lá. Sika se assusta, mas Amy simplesmente se joga na cama dele e começa a perguntar sobre seus planos para o futuro. Ela afirma que vai sair em aventura depois da formatura e questiona Sika se ele pretende seguir com estudos mais avançados. Ele a recorda da promessa que fizeram de sair em aventuras juntos, e que ele pretende se tornar um aventureiro para cumprir isso. Amy fica super feliz ao ouvir aquilo, e lhe diz que mal pode esperar por esse dia. Depois que ela se vai, Yuki desce da cabeça de Sika e o lembra que ele só estava se aproximando de Amy para ocultar sua força, usando-a como um disfarce, e ele afirma que se recorda de cada detalhe. No dia seguinte, Sika leva Fiona para um passeio pela cidade. Com Amy e Golias como seus únicos guardas, ela está se divertindo bastante e até segura as mãos de Sika para atravessar o mercado, fingindo que os dois estão num encontro romântico. Ela quer ficar ainda mais próxima dele e decide usar aquele velho e batido clichê de ser salva pelo mocinho para se aproximar. Ela se agarra a Sika e pede para que ele permaneça bem pertinho dela, caso algo totalmente inesperado venha a acontecer. Fiona então o conduz até um canteiro de obras, onde uma corda se rompe bem acima de suas cabeças e uma enorme pilha de madeira desaba com tudo. Glee e Amy agem com bastante rapidez, quebrando os troncos de madeira e protegendo a princesa com sua magia da terra. Elas perguntam a Sika se ele estava dormindo no ponto, e ele responde que estava contando exatamente com a agilidade delas. Fiona não parece nem um pouco satisfeita que outra pessoa a salvou em vez de Sika, e para compensar, ele lhe presenteia com uma linda fita. Ele até mesmo cria um espelho mágico para que ela possa se admirar, e a princesa fica radiante de felicidade ao receber seu presente. Mais tarde, Sika encontra Glee praticando suas habilidades com a espada e o questiona sobre o motivo de a princesa tê-lo escolhido como seu cavaleiro sagrado. Glee afirma que, apesar de sua aparência tão inocente, Fiona é uma política bastante experiente e o escolheu não por suas habilidades, mas sim por causa de algum plano grandioso. Ele ainda acrescenta que ela deu o nome de Cavaleiros Sagrados aos seus guardas apenas para atrair mais prestígio e atenção. Sika comenta que Fiona parece ser uma garota bem normal, mas Goli lhe diz que ele não poderia estar mais redondamente enganado. Ele explica que Fiona já foi proibida até mesmo de deixar seu próprio quarto, mas agora, vejam só, ela é uma das principais candidatas a se tornar a próxima governante. Tudo isso foi possível unicamente porque ela possui a incrível habilidade de ver o futuro. Sika fica completamente atordoado ao ouvir tal coisa. E Gly lhe revela que a mãe de Fiona também detinha o poder de prever o futuro. E ela havia inclusive previsto o nascimento tanto do Lorde Demônio quanto do herói. O reino ainda não confirmou absolutamente nada, mas com base no evidente interesse de Fiona em Amy, Golias acredita que é seguro afirmar que ela é, de fato, a heroína. Ele avisa Sika para ter muito cuidado com a princesa, porque ela parece estar interessada nele também, e pede encarecidamente para que ele não se aproxime demais dela. No dia seguinte, Fiona começa a procurar Sika por toda parte, mas ele continua se teleportando para bem longe dela. Ele não quer se envolver demais com a princesa, exatamente como Gly o havia aconselhado. Steven esbarra em Amy, que está indo treinar com Gly, e ela diz a Sika para dar um pouco de atenção à princesa, pois ela parece muito triste por ele a estar ignorando daquele jeito. Sika sobe até o telhado e encontra Fiona jogando xadrez completamente sozinha, mas assim que ela o avista, o convida para uma partida. Ela afirma ser a própria Magnus Carlsen deste mundo e decide jogar apenas com peões e o rei, tudo isso para ser mais do que justa com Sika. E para completar, ela ainda faz uma aposta. O perdedor terá que aceitar um único pedido do vencedor. Sika aceita o desafio sem hesitar, e eles aproveitam para discutir política enquanto jogam. Fiona acredita que em qualquer país, o maior poder pertence ao povo, e é exatamente por isso que ela está viajando por todo o Império para espalhar seu nome, a fim de que as pessoas a apoiem. Ela deseja obter a ajuda de pessoas comuns e anônimas para consolidar sua força, e pensa que Sika também pode ser bastante útil para ela. Ele a confronta diretamente sobre sua visão do futuro, e Fiona responde que estava prestes a lhe revelar toda a verdade por conta própria, muito em breve. Ela o derrota com uma facilidade impressionante na partida de xadrez e sorri de forma marota ao dizer que pensará com bastante cuidado sobre aquele único pedido que ele, de jeito nenhum, poderá recusar. No dia seguinte, finalmente é hora de partirem rumo à capital, e eles se despedem de Luft com um longo e emotivo adeus, antes de realmente partir. Sika pega a carruagem junto com Fiona e Gly, e seu terrível enjoo de movimento o deixa de péssimo humor logo de cara.
Ele ainda está mantendo um olho bem atento no comboio, utilizando seus servos para isso, e pergunta ao seu irmão sobre a presença de cavaleiros e bandidos encontrados nesta perigosa região. Justo nesse momento, alguém ataca o comboio deles e destrói completamente uma das carruagens que continha toda a bagagem. Sika salta para o topo da carruagem e percebe que bandidos cercaram o grupo por todos os lados. Os arqueiros disparam contra ele, mas Sika usa um escudo magnético para desviar todas as flechas. O líder dos bandidos fica furioso, pois seus arqueiros e magos se mostram completamente inúteis diante de Sika, e então Glai assume o controle da situação, comandando seus cavaleiros para acabar com os bandidos. Fiona sai de sua carruagem e pede a Sika para capturar todos os bandidos vivos, e ele os amarra rapidamente usando cipós para cumprir o pedido dela. Logo em seguida, as garotas também se juntam a Sika, e Amy fica bastante desapontada por não ter tido a chance de lutar. Logo depois, ela comenta que foi realmente muito estranho para bandidos atacarem um grupo tão fortemente guardado como o deles. Justo nesse momento, Fiona chama Sika para sua carruagem para agradecê-lo, e afirma que precisava dos bandidos vivos para servirem como prova de que alguém tentou de fato assassiná-la. Ela já havia previsto esse futuro, e por essa razão, trouxe carruagens extras para transportar os assassinos até a capital. Sika comenta que é perigoso, pois os bandidos poderiam tentar escapar e atacar a princesa mais uma vez. Mas ela o assegura de que eles não farão absolutamente nada imprudente, porque estarão esperando por reforços que, ela garante, jamais chegarão. Em pouco tempo, o grupo finalmente chega à capital, e Fiona fica estranhamente sentimental ao se despedir de Sika e de todos os seus amigos. Antes de ir embora, ela diz a Sika para nunca, jamais esquecer que ela estará sempre ao lado dele, e ele, coitado, não consegue entender o que ela realmente quer dizer. Em breve, Sika retorna à academia e a diretora lhe concede o cargo de presidente do conselho estudantil. Ele aceita a posição, mas assim que retorna ao seu dormitório, Yuki o questiona se assumir uma posição tão prestigiosa não o fará se destacar ainda mais. Sika responde que já vem pensando em mudar seus velhos hábitos há um bom tempo. Ele sente que ter morrido após ser encurralado em sua vida passada o transformou num covarde, então ele quer viver como uma pessoa completamente normal, que não tenta de forma alguma passar despercebida na maior parte do tempo. Ele deseja aproveitar ao máximo o restante de sua vida escolar e, em seguida, a emocionante vida de um aventureiro. Quanto ao número cada vez maior de inimigos poderosos, ele quer lidar com todos eles sem que absolutamente ninguém fique sabendo o que realmente aconteceu. Sika mal sabe que terá que enfrentar inimigos muito antes do que ele sequer imagina, pois um grupo de demônios extremamente poderosos chegou aos arredores da cidade da academia, e sua única e exclusiva missão é simplesmente aniquilar o herói. O líder desse grupo de demônios sente uma presença incrivelmente poderosa dentro da cidade, e ele tem certeza de que se trata do herói. Seu plano para de uma vez por todas eliminar o herói envolve conduzir todos os estudantes para o centro da cidade da academia, e então massacrá-los impiedosamente ali mesmo. Ele acredita firmemente que mesmo que o herói esteja se escondendo, ela certamente virá para salvar seus queridos colegas de classe. O líder declara com toda a certeza que eles irão matar o herói e retornarão para casa sãos e salvos, e seus amigos, claro, acreditam piamente nele. Além do líder, o grupo é composto pelo primo do Bub Bunny, que tem a capacidade de invocar monstros, o tio do Hellboy, a versão demoníaca da Bela Adormecida, e um demônio, digamos, bem genérico. Os demônios se teleportam para o interior da cidade, mas a encontram completamente coberta por uma espessa névoa de cor carmesim. O demônio mais comum avista dois estudantes fazendo uma caminhada tranquila no parque e os ataca com sua magia de fogo, mas para sua surpresa, ele percebe que não conseguiu matar absolutamente ninguém com aquele ataque. Bunny Boy e a Bela Adormecida seguem para outro local e ficam flertando um com o outro enquanto tentam encontrar alguns humanos para, digamos, eliminar. Eles conversam sobre como eram as pessoas mais fortes em suas respectivas aldeias, mas então conheceram o capitão e, só aí, aprenderam que ainda tinham muito espaço para crescer e evoluir. Eles partiram juntos nessa jornada e se tornaram muito mais fortes, e agora sentem que podem de fato vencer o herói. De repente, eles avistam alguém bem ali por perto, e Bunny Boy envia seus lobos das sombras para persegui-los. Os lobos, no entanto, não encontram absolutamente ninguém, e retornam com algo que deixa seu mestre completamente surpreso. Em um outro local, o tio do Hellboy encontra Mabel, que o desafia de forma direta e sem rodeios. Ela acredita piamente que ele é um assassino enviado pela organização subterrânea que a treinou e o ataca com seu machado gigante. Mas ele é muito mais forte que ela e bloqueia seu ataque antes de lançar uma verdadeira saraivada de golpes poderosos que mantém Mabel completamente na defensiva. Ela contra-ataca com sua arma infundida com o poder da gravidade, e o demônio surpreso percebe que ela é de fato bastante poderosa. Enquanto Mabel o ataca mais uma vez, ele consegue arremessar para longe a arma dela, mas ela esperta o atinge com suas afiadas facas. O demônio afirma que não será derrotado por uma coisa dessas, e então, de forma repentina, Mabel ativa sua magia das sombras e o imobiliza completamente. Ela lhe diz para se render, mas o Hellboy Sênior rasga as amarras das sombras sem dificuldade alguma, pois ele possui resistência a todos os elementos mágicos. Ele ataca Mabel e desfere um golpe poderosíssimo nela, mas para sua surpresa, descobre que tudo o que atingiu foi, na verdade, uma simples boneca de papel. O Capitão Demônio está no centro do campus da academia, e logo seu grupo inteiro chega até lá. Todos eles contam a mesma história sobre humanos se transformando em bonecas de papel no exato momento em que são atacados. Eles sentem que há algo muito estranho e peculiar neste lugar, e seu capitão decide recuar imediatamente, sem pensar duas vezes. De repente, Sika faz sua aparição triunfal, cantando um poema que ele mesmo escreveu há muito, muito tempo. O Capitão Demônio usa seus olhos mágicos para avaliar a força dele, e percebe que Sika é forte demais, muito além da capacidade deles. Sika informa aos demônios que, com exceção daquela garota que empunhava o machado gigante, todos os humanos que eles enfrentaram até agora eram na verdade meras ilusões. O tio do Hellboy alega que a garota era realmente forte, mas ele consegue perceber que Sika é ainda mais poderoso do que ela. Ele o desafia para uma luta, mas de repente tem sua cabeça decepada de forma limpa e instantânea. Sika estava apenas se divertindo com uma boneca de papel que ele havia amaldiçoado o demônio, e ele comenta que o sujeito era bastante fraco, mesmo com toda aquela sua constituição muscular. A Bela Adormecida fica absolutamente furiosa e avança para atacar Sika, mesmo com o capitão gritando para ela parar. Ela libera sua temível habilidade de olho demoníaco, que tem o poder de transformar qualquer um em pedra, mas, para sua surpresa, não funciona em Sika, que então diz que vai mostrar a ela algo bem parecido com os poderes dela.
Ele invoca uma cobra branca de proporções gigantescas. A cobra tem seus olhos costurados, e mesmo assim, seu simples olhar é capaz de parar o coração da garota demônio, matando-a de forma instantânea. Bunny Boy fica completamente furioso, e ataca a cobra branca com sua própria cobra preta gigante, mas não consegue causar absolutamente nenhum dano. Ele estava usando aquilo apenas como um disfarce para que pudesse se aproximar da cobra branca e usar suas habilidades de domador para, quem sabe, fazer amizade com ela. Ele está super confiante de que pode domar a cobra assim que ela se aproxima, mas no momento em que ele se vira, a cobra o engole por inteiro. Sika ri daquela tentativa completamente inútil enquanto envia a cobra de volta, e o Capitão Demônio, então, percebe que eles jamais tiveram a menor chance de derrotar aquele garoto. Apesar de estar completamente aterrorizado pelo imenso poder de Sika, o Capitão diz ao seu último companheiro de equipe para fugir o mais rápido possível enquanto ele tenta conter o inimigo. Ele deseja que o demônio mais comum retorne ao reino demoníaco e conte a absolutamente todos sobre o terrível monstro em forma humana. O demônio comum pergunta ao capitão quem é, afinal, aquele garoto à sua frente, e ele usa seus olhos mágicos para confirmar que Sika é sim o próprio Lorde Demônio. Os demônios simplesmente não conseguem digerir essa informação tão chocante, mas então Sika lhes diz que não permitirá que eles matem o herói. E eles finalmente percebem a inimizade histórica que o Lorde Demônio tem com os humanos. Sika ataca os demônios com um tsunami de lava, e o capitão tenta bloqueá-lo com sua barreira, para permitir que seu amigo consiga escapar. Ele consegue de fato deixá-lo escapar, mas isso lhe custa a própria vida, e Sika não tem a menor intenção de deixá-lo ir muito longe. Enquanto o demônio ferido tenta descansar sob uma árvore, ele descobre um corte profundo em seu peito e então morre, questionando-se em seus últimos momentos como um simples humano poderia ser o temível Lorde Demônio. De volta para a academia, Sika esfaqueou uma boneca com uma faca para de fato eliminá-lo, antes de dispersar completamente a névoa. Justo nesse momento, Mabel vem correndo em sua direção e o questiona sobre para onde foi aquele assassino vermelho gigante, pois ela teme que ele possa atacar outras pessoas inocentes. Sika percebe que o feitiço mágico que ele usou para manter as pessoas bem afastadas não surtiu efeito em Mabel por causa de sua mente incrivelmente forte, e ele a assegura de que o assassino demônio estava, na verdade, atrás do herói e não dela. Ele afirma que já lidou com o problema e pede encarecidamente para que ela mantenha tudo em segredo. Em breve, a festa de boas-vindas para a nova leva de estudantes é organizada, e Sika precisa fazer um discurso como novo presidente do conselho estudantil. Ele conversa com Amy sobre o discurso dela durante a cerimônia de boas-vindas, e ela o faz novamente já que daquela vez foi interrompido de forma abrupta pelo ataque dos demônios. Sika nem se dá o trabalho de contar a ela que o demônio atacou a academia unicamente para capturá-la. Enquanto ele está prestes a sair para proferir seu discurso, um grupo de monks invade o salão de forma abrupta, procurando por Amy. O capitão da guarda noturna a acusa de ter assassinado um emissário demônio que veio à academia há poucos dias e a prende, mesmo com Amy afirmando veementemente que jamais sequer conheceu um demônio. Sika fica bastante nervoso ao perceber que há algo realmente muito grande e sombrio acontecendo nas entrelinhas, enquanto os cavaleiros se preparam para prender Amy e Aoife e Mabel tentam em vão impedi-los, mas Sika lhes diz para não fazerem absolutamente nada. Ele os assegura, e também a Amy, de que eles não precisam se preocupar com coisa alguma, pois ela é inocente e, portanto, não será punida. Os cavaleiros encaram isso como um insulto pessoal e tentam prendê-lo também, mas o capitão lhes ordena que parem imediatamente, e então eles levam Amy embora. Sika vai direto para o escritório da diretora, que revela que demônios realmente estiveram presentes na academia, e foram mortos ali mesmo sem que absolutamente ninguém notasse sua presença. Ela sabe perfeitamente que Sika estava por trás de todo aquele incidente e o questiona se ele está ali para lhe dar uma bronca por ter permitido que o Império prendesse uma de suas estudantes. Sika responde que sabe muito bem que o Império está tentando, de alguma forma, matar um herói e ele só quer na verdade entender a verdadeira razão por trás de tudo isso. A diretora afirma que a política do Império é algo extremamente complicado e que existem muitas e muitas razões por trás da prisão de Amy. Ela assegura a Sika que está fazendo absolutamente o seu melhor para aplicar uma pressão considerável sobre os nobres que de alguma forma liberaram a garota. Ela pede para que ele permaneça onde está e aguarde pelas boas notícias, mas Sika não acredita nem um pouco que os esforços dela realmente darão frutos. Ele afirma que, antes que a pressão dela consiga fazer qualquer coisa, Amy pode muito bem morrer sob circunstâncias bastante suspeitas. A diretora fica completamente chocada e Sika se retira, depois de dizer a ela para tentar o seu melhor de qualquer maneira. Aoife e Mabel estão esperando por ele do lado de fora do escritório e elas querem se juntar a Sika caso ele decida resgatar Amy. Assim que ele sai do escritório, ele lhes diz para se acalmarem, pois elas não podem fazer absolutamente nada para ajudar Amy por conta própria, e pede para que deixem a diretora cuidar de tudo. Ele afirma que vai esperar na academia com toda a paciência do mundo. Mas isso, meus amigos, é uma grande e gorda mentira, e ele invoca seu dragão durante a noite. O dragão ainda se mostra bastante rebelde, e Sika se esforça ao máximo para conseguir controlá-lo. E o que sugere que Sika deveria desistir de salvar a garota se ele realmente deseja viver uma vida tranquila neste mundo. Ela acredita firmemente que se ele tentar salvá-la, ele irá confrontar diretamente as pessoas mais poderosas de todo este império, e a trágica história de sua vida passada poderá, infelizmente, se repetir. No entanto, Sika está absolutamente furioso porque ele ainda enxerga uma de suas queridas discípulas em Amy, e ele não suporta a ideia de vê-la se machucar. Ele declara com toda a convicção que não deixará absolutamente nenhuma testemunha, para que ninguém, de forma alguma, saiba o quão poderoso ele realmente é. Yuki fica completamente aterrorizada com a fúria dele e decide então desistir de argumentar, pois sabe que não consegue mudar a mente dele. Ele está montado no dragão e o comanda para voar em direção a Amy imediatamente. Enquanto isso, Amy se encontra na prisão, onde ela se pergunta com grande angústia o que diabos vai acontecer com ela agora. Ela sente uma falta imensa de seus amigos e acredita com tristeza que não será capaz de vê-los novamente. Enquanto Amy derrama lágrimas, recordando-se de seus amigos, alguém de repente a visita. Nesse meio tempo, Sika já chegou à cidade onde Amy está sendo mantida cativa. Ele espalha suas bonecas de papel e as transforma em ratos para, assim, conseguir coletar informações valiosas para ele. Sika logo encontra a exata localização de Amy e, então, entra no castelo vindo diretamente do ar. Ele retorna o dragão para a dimensão paralela bem ali, e um guarda de repente o avista. O guarda tenta parar Sika, mas quando ele simplesmente não dá ouvidos, o guarda sopra um apito para alertar todos os soldados que estão na área. Eles estavam de fato esperando por um ataque como este e rapidamente entram em formação de combate.
Os arqueiros disparam uma saraivada de flechas contra Sika, e ele usa sua tempestade magnética para desviar todas elas, sem exceção. Ele acha os guardas incrivelmente persistentes, então invoca 2 enormes pedras gigantes para esmagar seus postos de tiro de forma imediata. Ele arromba as portas com força e adentra o interior do castelo, onde ainda mais guardas estão esperando por eles. Eles pedem para que ele se identifique e explique o seu propósito ao atacá-los, mas Sika simplesmente lhes diz para saírem do caminho se, por acaso, quiserem continuar vivos. Os guardas ficam absolutamente furiosos e disparam flechas de fogo contra ele, forçando-o a desviar e a se esconder. Ele fica bastante irritado com as táticas deles e usa seu poderoso feitiço Chama Branca para transformá-los em cinzas num piscar de olhos. Depois disso, Sika invoca sua Doninha Foice, que fatia e corta os soldados em pedacinhos no instante. Os soldados que restaram estão completamente apavorados com ele agora, mas ainda assim atacam Sika num ato de puro desespero. Ele os incinera usando suas chamas azuis, enquanto permite que a Doninha corra livremente e elimine os soldados como bem entender. Depois de causar um verdadeiro caos dentro do castelo por alguns bons minutos, Sika finalmente se dirige à cela de Amy. Ela fica completamente atordoada ao vê-lo, e Sika destrói a porta da prisão com um único golpe enquanto lhe diz que está ali para levá-la de volta. Amy está bastante preocupada com ele, e ela o lembra que suas ações terão consequências extremamente sérias para ele e para toda a sua família. Sika recorda que a vida dela está em um perigo iminente, mas ela lhe diz, com convicção, que ficará perfeitamente bem e que a libertarão em pouquíssimo tempo. Ela lhe pede para retornar imediatamente e esperá-lo na escola, mas Sika afirma que isso, infelizmente, não será de forma alguma possível. Ele revela a Amy que ela é a heroína das antigas lendas e contos de fadas, aquela que reencarna para lutar contra o rei demônio a cada nova era. Ele afirma que ela está prestes a ser morta, porque aqueles que detêm o poder temem profundamente quem o possui. Sika pede a Amy para ir com ele para que possam escapar, mas então ele sente alguém se aproximando e o ataca com uma bola de fogo. O intruso desvia a bola de fogo com facilidade, e Sika fica completamente surpreso ao descobrir que está, na verdade, enfrentando seu próprio irmão, Glai. Sika o questiona se ele deseja ter o duelo deles agora, mas então Fiona aparece por ali, e diz que não há absolutamente nenhuma necessidade disso. Sika não se surpreende ao vê-la, e pensa que ela deve ter previsto este exato momento com bastante antecedência. Ele a pede para explicar o que diabos está acontecendo por aqui. Ele quer saber se ela também vai atacá-lo neste exato momento. Fiona responde que ela apenas deseja conversar com ele, pois sabe perfeitamente o quão poderoso ele realmente é. Ela afirma que responderá a todas essas perguntas para demonstrar sua boa fé, porque ela quer que ele aceite a proposta dela logo depois. Sika questiona sobre o motivo de estarem planejando matar Amy, sendo que ela é a heroína, e Fiona então começa a narrar a história do primeiro herói. Quando humanos e demônios se enfrentaram pela primeiríssima vez, eles simplesmente não sabiam como lidar com oponentes que eram muito mais fortes do que eles. No entanto, quando a poderosa heroína finalmente chegou, ela mudou completamente o curso da batalha, sozinha. Ela explica que naquela época, a heroína era um verdadeiro símbolo de paz, assim como o Lorde Demônio era um símbolo de pura destruição. Contudo, nos tempos atuais, os exércitos humanos e demônios já são fortes o suficiente para lutar por seu próprio povo, e tanto a heroína quanto o Lorde Demônio são, na verdade, meras relíquias de um passado distante. Sika argumenta que isso não é, de forma alguma, um motivo válido para matar Amy, e Fiona responde que até mesmo a simples existência da heroína pode, por si só, iniciar novas guerras com os demônios. Ela afirma que ninguém deseja a guerra agora, nem mesmo os próprios demônios, e é exatamente por isso que eles estavam enviando assassinos atrás da heroína, não para vencer a guerra, mas sim para, de fato, evitá-la. Fiona então declara com toda a convicção que Amy jamais se tornará tão forte quanto os heróis que a precederam, justamente porque Sika está ao lado dela. Um herói precisa necessariamente superar grandes adversidades para se fortalecer, mas como Sika pode salvar seus amigos de absolutamente tudo, Amy simplesmente não será capaz de se tornar forte. Fiona sabe que Sika ajuda porque precisa da força do herói, e diz que protegê-la não vai ajudar seus planos. Sika pergunta se ela quer que ele deixe a amiga morrer para que o mundo tenha paz, e Fiona responde que não quer isso. Ela promete que está do lado da academia e faz o possível para libertar Amy, mas precisa que Sika vá embora. Ela garante que fará de tudo para mantê-la segura e até fará parecer que Sika não esteve ali, para que ele não seja preso. Sika zomba, dizendo que não se importa em ser preso, mas Fiona não lembra da aposta que fizeram no xadrez. Ele se perde em pensamentos enquanto Amy diz para ele ouvir a princesa, mas Sika manda ela calar a boca. Ele diz a Fiona que não tem bons motivos para confiar nela, e ela parece magoada. Ela desiste e manda Sika levar Amy e fugir, e até ordena a Glide que disperse os guardas. Fiona leva Sika e Amy a uma carruagem que preparou para eles, por precaução. Ela pede que partam para uma cidade livre, sem controle de nenhum país, pois já fez preparativos para a estadia deles lá. Sika aceita a ajuda, e antes de partirem, Amy devolve o cobertor a Fiona, agradecendo pela ajuda. Ela conta a Sika que quando foi presa antes, Fiona e Goli a visitaram e garantiram que ela sairia logo. Eles se despedem e Sika se arrepende um pouco de suas ações. Ele diz a Fiona que sente muito por não ter cumprido a promessa de atender ao pedido dela, e quer compensar fazendo outra coisa. Ele vai até a área onde lutou com os soldados e invoca todas as suas bonecas de papel que escondia na dimensão paralela. As bonecas de papel cobrem o céu e criam uma barreira ao redor da fortaleza. Amy e Fiona não acreditam no que vem, e então o feitiço de Sika se completa, trazendo todos os soldados de volta à vida e até restaurando o dano que ele causou ao castelo. Fiona fica chocada e repreende Sika por dificultar ainda mais o trabalho dela. Ela planejava culpar um monstro poderoso, mas agora, com os soldados de volta à vida, a desculpa foi pro beleléu. Fiona suspira, dizendo que não conseguiria pará-lo mesmo que quisesse, e então se despede, afirmando que com certeza se encontrarão de novo um dia. Sika e Amy pegam a carruagem, e ela pede que ele explique o que acabou de acontecer.
A conversa dele com Fiona foi grego pra ela, e Amy quer saber por que não consegue ficar mais forte, mesmo sendo a heroína. Ela afoga Sika em perguntas, mas ele nem está ouvindo, pensando em como o diabo se dirige uma carruagem. Fiona o observa do castelo, e um demônio escondido em sua sombra de repente começa a falar com ela. Ele pergunta sobre a verdadeira identidade de Sika, pois é a pessoa mais forte que já viu. Fiona diz que Sika é o Lorde Demônio, e o Demônio da Sombra não entende por que ele tentaria proteger a heroína, então. Fiona sorri, dizendo que é por causa de sua personalidade gentil. Ela sabe que no fim, Sika não terá escolha, a não ser usar seus poderes para ajudar os outros, mesmo que a destruição o espere no final. Com isso, Sika e Amy partem em sua jornada para a Cidade Livre. Sabem que não podem dar as caras na academia, pois agora são criminosos procurados, e se perguntam como contatar Aoife e Mabel. Amy diz que podem se preocupar com isso depois, e já que não podem voltar, a vida de aventuras começa mais cedo. No entanto, Fiona informa Aoife e Mabel que Sika e Amy escaparam em segurança, e as garotas ficam muito felizes em saber disso. Quando Sika e Amy chegam à Cidade Livre, encontram Mabel e Aoife lá, que largaram a academia para ficar com eles. Enquanto Aoife pula para abraçá-lo, Sika percebe que a segunda fase de sua segunda vida está apenas começando.